Próxima imagem. O que você quer de exames, doutor Luiz Renato de Agrizzi? Maravilha. Chegou a criança lá, você examinou, existe uma restrição de movimentação no quadril, né? Você está suspeitando aí de sinovite transitória, de PERTS. A resposta certa que você tem que dar, não só para o examinador ou na prova, mas também na vida, é você pedir uma radiografia da bacia em 2 incidências, tá? Um dos maiores erros que a gente encontra, principalmente para a detecção de PERTS na fase inicial, é o médico ele solicitar uma radiografia do quadril, de um lado só. Às vezes ele não está acostumado a ver um quadril de criança. Então ele não consegue saber se é um PERTS em estágio inicial, onde as alterações elas são mais sutis, ou se é um quadril normal. Então quando você pede uma radiografia da bacia em AP e na posição de rã, ou frog leg, você vai conseguir identificar, por comparação com um quadril saudável, se aquele paciente pode estar no estágio inicial da doença de PERTS, onde geralmente a gente vê só uma opacidade ali da cabeça, muitas vezes não tem achatamento, não tem diminuição de tamanho, né? E além disso, é interessante também pedir uma ultrassonografia, né, do quadril acometido, para você ver se tem derrame articular ou não. Tá? Isso acaba não diferenciando a sinovite do PERTS, ok? Mas é um subsídio a mais para você saber que aquele quadril realmente ele está inflamado. Tá acometido. Principalmente para os menos experientes. Né? Exame laboratorial você pede? Exame laboratorial, via de regra, não é necessário. Até porque a gente está vendo esse paciente já no consultório, já está pensando em PERTS, mas assim, se o colega está pensando em sinovite transitória, acho que é legal pedir hemograma PCR. Você está certo. Como diagnóstico diferencial, isso não, mas porque nós estamos falando de momentos diferentes. Diferencial. Momentos diferentes de ver a mesma criança. Até de uma infecção, de uma pioartrite. Não para o PERTS, né? Para a prova depende do que eles estiverem te apresentando. Para pensar em PERTS, eles não vão te falar de uma dor aguda. Então, provavelmente, sinovite transitória não vai ser a sua primeira opção. Então, só para não ficar confuso, que eu acabei misturando coisas que são completamente diferentes. Assim. Sinovite transitória é algo autolimitado, o PERTS também é autolimitado. Você pode falar isso pro seu examinador, só que um é 3 dias, o outro são 54 meses. O outro são anos, né? Exato. Acho que ficam 2 recados aí pro residente dessa sua fala, né? Assim, a primeira coisa, raio-x comparativo em criança. Cara, Sempre. A gente é ortopedista pediátrico. Quantos 1000 cotovelos você já não viu? Cara, tem vezes que só um comparativo dá um diagnóstico. Então, não tenha vergonha. Isso não é admitir que você não sabe ver raio-x. Muito pelo contrário. Eu já vi, ortopedista pediátrico ali de 50, 60, 70 anos. Já vi o doutor Eiffel Dobashi pedir raio-x bilateral. Já vi doutor Amâncio. E a gente não tem problema nenhum, né? E outra coisa é que algumas pessoas dizem que a doença de PERTS, a sinovite do quadril pode ser um fator de risco para a doença de PERTS. Na verdade, não tem isso, né? O que acontece é que muitas vezes a doença de PERTS, ela pode abrir com uma sinovite, o quadril pode inflamar, né? Acho que é a regra, na verdade, né? Exato. Ela abre com sinovite o que eu quero dizer, sempre, o que eu quero dizer assim, que muitas vezes você pode diagnosticar uma sinovite e aquela sinovite ser o início da doença de PERTS, né? E não ser um fator de risco exatamente. Exato. Então, a questão é essa. O quadril com doença de PERTS, ele inflama também. Você pode pegar uma sinovite tranquilamente por ter um problema intraarticular no quadril. E aí, assim, você pediu a radiografia, né? Eu estou voltando bastante aqui para o residente. Acho que agora é o momento. Mas acho que esse é o próximo passo. Acho que só para, antes de avançar nos exames, né? Sim. Então, questão quente de prova, né, na radiografia. É o sinal de CAF, né? CAF sign, né? Tem já viu algum lugar falando de sinal de Salter? Tem o sinal de Salter-Thompson, né? Que é a fratura subcondral. Pois é. E o CAF, qual a diferença? Do CAF... Que é o sinal de crescente, né? É nada crescente, que né? é a fratura Você subcondral. sabe que a gente até acaba esquecendo os epônimos, né? É a fratura subcondral. Eu acho que eles são sinônimos. Eu também acho. Mas confere aí que a gente... na verdade, agora eu lembrei. É classificação de Salter-Thompson, né? Não, classificação, ok. Classificação de Salter-Thompson, ok. O CAF é o sinal da crescente, né? Mas tem um sinal de Salter também. Sinal de Salter, esse eu não me recordo. Não, na verdade, eu estava vendo uma aula até do colega seu da USP, que ele falou sinal de Salter, por isso que eu estou te perguntando. E eu sei conheço como sinal de CAF. E aí eu falei, cara, vou até perguntar pro do Luiz Renato, que é nosso mestre aqui. Até parece. A gente depois que você acaba focando em alguns aspectos da doença, até que esses detalhes de prova, você acaba apagando a memória. O CAF eu nem lembrava até vocês falarem da crescente, E etc. vai cair. Por exemplo, Salter-Thompson a gente também não utiliza na prática, né? Enfim. Mas a gente... Então, só fechando essa parte do CAF, na prova provavelmente vai ter a imagem do sinal de CAF, que é aquela imagem radiotransparente subcondral na cabeça.